e sempre eu estou convosco. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então precisamos pensar um pouquinho nos assuntos atuais. A nossa igreja tem falado muito do ministério da inclusão. E é importante nós vermos o que significa inclusão. Incluindo aqueles que têm dificuldades de relacionamento, incluindo aqueles que têm dificuldades de procedimento. Às vezes uma pessoa, uma criança, um adulto, por questões de saúde, elas têm dificuldades, então elas precisam ser ajudadas e nós precisamos abrir os nossos corações. E Jesus disse: ide por todo o mundo, e eu estarei com vocês todos os dias, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. É isso que esse hino traz na sua mensagem. Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, nossa EBD em Casa. E você é nosso convidado a refletir, a pensar nos assuntos que nós vamos estudar hoje. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 da nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. No seu texto base, 1 Coríntios 16, de 1 a 24. O tema da nossa lição: a assistência social. Como nós estamos vivendo a questão da assistência social? Paulo acabara de dizer que nenhuma boa ação é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Neste capítulo ele menciona então algumas ações práticas que têm valor para todos os cristãos. Os irmãos de Corinto são convidados a se juntar aos crentes em outras áreas para apoiar a igreja em Jerusalém. Paulo dificilmente poderia encontrar um exemplo mais prático da unidade do corpo de Cristo do que esse projeto de todas as igrejas doarem para ajudar os carentes de Jerusalém. Então vamos ver aqui nosso primeiro momento, a oferta como manifestação do amor cristão. Envolvidos por pressões de todos os tipos, os crentes de Jerusalém vivem numa situação de extrema pobreza. A história de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, evidencia uma prática muito peculiar. Os novos convertidos vendiam seus bens e davam para a cesta comum da igreja administrar. É provável que esta prática dos crentes de Jerusalém não tenha sido replicada nas demais igrejas do Novo Testamento, já que não encontramos sinais desta ação nas demais igrejas mencionadas no Novo Testamento. Não se sabe se eles agiam assim em função do seu caráter predominantemente judaico ou mesmo em função da exacerbação da expectativa da volta iminente de Jesus. De qualquer forma, a bolsa em comum em algum momento esvaziou, deixando muitos membros da igreja em situação de penúria acentuada. Isso contextualiza o último capítulo da primeira carta aos Coríntios. Nele encontramos uma longa exposição dos desejos sinceros de Paulo em levantar uma oferta para ajudar os pobres da primeira igreja da época. Neste período, Paulo demanda
das igrejas que fundou, igrejas formadas predominantemente por gentios, ajuda para os irmãos de Jerusalém. Paulo faz menção disso em mais de uma epístola, Gálatas 2:10, 2 aos Coríntios 8:9, Romanos 15:26 a 31. Ele entendia que esta ação era uma demonstração pública da unidade dos crentes, uma forma de dizer que a igreja estava unida, independentemente da sua composição judaica ou gentílica. Os crentes de Corinto ouviram falar do levantamento dessa oferta e se perguntaram como poderiam ajudar. Paulo lhes dá então instruções muito parecidas com as que ele dá às igrejas da Galácia, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Que no primeiro dia da semana eles separem uma oferta, segundo a capacidade de cada um para contribuir. É bonito perceber que a expressão no primeiro dia da semana indica que aqueles irmãos, há mais de 2000 anos, já se reuniam num dia de domingo para cultuar, o que a igreja faz nos dias atuais. Eles já faziam naqueles dias longínquos, em que os romanos ainda eram os senhores do mar Mediterrâneo. Em seguida, a igreja deveria eleger algumas pessoas para levar as ofertas diretamente para Jerusalém. O que ele mais deseja é que a igreja, de forma voluntária, participasse, para que os crentes de Jerusalém percebessem que irmãos de longe, independentemente da língua ou cultura, se interessavam pelo seu bem-estar. O importante aqui não é a quantidade do dinheiro levantado, mas o coração e o amor pelo próximo que se concretiza na oferta. Então a gente vê então aqui como é bom a gente olhar, amar, participar e procurar ajudar o próximo, né? Nós temos o segundo domingo, quando nós levamos uma oferta em mantimentos para que seja distribuído a famílias carentes. Esse é um trabalho maravilhoso que nós devemos sempre expandir e nunca diminuir. Um aspecto digno de reflexão é que nós tendemos a pensar na generosidade como doação espontânea e eventual. Mas a generosidade é demonstrada especialmente pelo compromisso de dar regularmente aos necessitados. Certos projetos podem exigir um único ato. Um grupo de crentes em dificuldades pode precisar de ajuda temporária e emergencial. Outras vezes, é preciso manter a ajuda por meses ou anos. Pastores, missionários e outros servos de Deus que trabalham no campo só podem fazê-lo quando outros crentes sustentam seus ministérios. Segundo momento, Paulo, Timóteo e Apolo, capítulo 16, versos 10 a 12. Segundo a primeira carta aos Coríntios 4:17, Paulo já enviara Timóteo até a igreja de Corinto com uma determinada missão. Timóteo é novamente mencionado aqui em 1 Coríntios 16:10. O apóstolo orienta aos crentes a receberem o jovem discípulo como se fosse o próprio Paulo, porque ambos estão dedicados ao cumprimento da mesma obra. Esse pedido implica que a igreja não estava dando devido valor a Timóteo, em função da sua juventude. Ele não queria, ou eles não queriam, uma pessoa tão jovem na liderança. Eles desejavam o retorno de Apolo. Este, por sua vez,
não estava tão interessado em retornar à igreja, pelo menos naquele momento. Paulo não se importava em enviar Apolo, mas este querido companheiro de ministério possivelmente estava temeroso de que sua presença fortalecesse determinado partido da igreja que tinha preferência pelo seu nome e por sua capacidade na oratória. Corinto preferia Apolo, mas Paulo entendia que é de Timóteo que eles precisavam. Às vezes a gente vê isso hoje. Muitas vezes um líder é preterido por um grupo que opta por um outro que tenha uma voz eloquente, uma oratória pujante, mesmo tendo menos conhecimento daquilo que é importante. Nesses 2 pequenos versículos, percebemos algumas lições muito significativas para as igrejas. De outros tempos, né? Igrejas de outros tempos. Em especial, idade não é documento. Juventude não é sinal de incapacidade, da mesma forma que cabelos brancos não é sinal de capacidade. A capacidade para dirigir a casa de Deus não guarda relação com o número de anos de nossa biografia. O mundo prefere os braços fortes para alguns trabalhos e a experiência para outros. Talvez você conheça o ditado que diz: cachorro novo late correndo, cachorro velho late sentado. Não estamos aqui querendo comparar nada, nem posicionamento, atitudes de ninguém. É senso comum que qualquer cachorro pode latir, independentemente da idade. No caso específico da liderança da igreja, o determinante é a vocação espiritual, ou seja, aquilo que Deus fez na vida do líder, na vida do obreiro. Os traços que a igreja precisa buscar no líder não são suas capacidades para falar, ou seus diplomas acumulados para as evidências de ser um obreiro chamado para o ministério. Terceiro momento: verdadeiras e falsas doutrinas. As partes finais desta carta servem como despedida, sim, mas também como um resumo dos principais aspectos da carta como um todo. Os crentes da cidade de Corinto devem tomar cuidado com as influências perniciosas do contexto em torno do qual viviam. O meio ambiente daquela igreja era predominantemente perigoso. Não seria fácil conservar puro o evangelho, em função de todas as pressões pagãs. Essas pressões estavam produzindo uma forte divisão na igreja. Para enfrentá-las, Paulo propõe o amor como a pedra angular para a sobrevivência da igreja. Paulo termina com palavras de saudação de alguns companheiros mais próximos do seu ministério, ou seja, são crentes de Éfeso, saudando os crentes de Corinto. As igrejas de Jesus Cristo podem estar separadas geograficamente, mas elas ainda fazem parte de um mesmo rebanho cujo pastor é Jesus Cristo. Conclusão: misericórdia é uma disposição interior para ajudar o próximo. Ela é parte do caráter cristão construído em nós pelo Espírito Santo. Não há desculpa para não ajudar. Mesmo assim, elas são levantadas. Estas apontadas abaixo são algumas que eventualmente podem surgir. Os pobres não merecem ajuda. Eles caíram na pobreza por conta própria. Podem sair de lá sozinhos. Então nós vemos muitos
crentes que se negam a ajudar, dizendo que cada um cuide de si mesmo. Mas nós não devemos olhar para essas coisas. Aliás, até um ditado: dá a quem pede sem se preocupar quem seja, né? As pessoas pedem porque precisam, e nós precisamos ajudar as pessoas. Não conheço nenhuma pessoa que precisa de ajuda. Todos nós precisamos. Aliás, há um outro ditado: ninguém é tão rico que não precise, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Eu tenho minhas próprias necessidades. Alguns vão dizer: sou eu que preciso de ajuda. Triste, né? Qualquer quantia que eu der para estas organizações será desperdiçada, roubada ou gasta em outras coisas. Eu não confio em ninguém para gerenciar estas ofertas, por isso prefiro não contribuir. Não é uma atitude correta de um crente sincero com Deus. Não sei como ajudar e não tenho tempo para descobrir. Mais uma aqui: minha ajuda fará falta no meu orçamento e eu sou uma pessoa muito cuidadosa com meu dinheiro. Vamos mais uma. Em vez de dar desculpas esfarrapadas, aqui é a conclusão, né? Devemos nos envolver com todas as forças na missão de promover uma vida melhor para aqueles que estão à nossa volta, especialmente os irmãos na fé. Não quer dizer que você vai negligenciar aos demais, mas a Bíblia diz: primeiro os domésticos da fé, e depois vamos estender os braços e ajudar a outros que também precisam. Finalizando a nossa revista, nessa lição, digo: para pensar e agir. Minha igreja tem programas que ajudam os necessitados? Quantos programas a nossa igreja tem para ajudar aqueles que precisam? Como trabalhar na igreja os conflitos entre as gerações que colocam em lados opostos a força da juventude e a experiência dos mais vividos? Devemos trabalhar as forças dos jovens, o entusiasmo dos jovens, valorizando-os para que eles cresçam com o mesmo vigor e se tornem futuros experientes naquilo que aprenderam ao longo da vida. E, finalmente, ajudar ao próximo foi uma das marcas das igrejas dos primórdios, o que incluía, eventualmente, até ajuda funeral para aqueles que não tinham lugar para serem sepultados. Essa disposição para praticar o amor era manifestada tanto para os membros da comunidade quanto para aqueles que estavam fora dela, o que veio a se tornar um importante instrumento de evangelização do cristianismo antigo. Precisamos refletir sobre a ajuda ao próximo também como um mecanismo de evangelização. Então, levamos não apenas o pão, levamos o ensinamento da palavra de Deus também. Lá, nas terças-feiras que a gente faz a distribuição das cestas para pessoas carentes, a gente leva também uma palavra de entusiasmo, uma palavra de reflexão, tirada da Bíblia, de onde nós aprendemos todas as coisas. É importante aprendermos a ensinar e a ajudar as pessoas que precisam. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque nós podemos ajudar a tantas pessoas, a tantos projetos. Queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E que nós, como igreja do Senhor, possamos trabalhar nessas tarefas de
abrir os braços, receber aqueles que precisam e ajudá-lo naquilo que nós podemos fazer, ó Deus. Abençoa, Senhor, na tua igreja, o ministério da ação social, o ministério da inclusão social e cada ministério, ó Deus, voltado para a propagação do teu evangelho. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado e que nós possamos fazer a tua obra naquilo que o Senhor determina para fazermos e assim, com a nossa vida e testemunho, levarmos a tua palavra a tantos que precisam ouvi-la e conhecê-la. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos um domingo de muita alegria. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Quando nós fazemos o bem, estamos levando a mensagem de salvação a outras pessoas. Ide e levai a mensagem. Pregando este evangelho antes da vinda do Mestre. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você no seu lar, onde você estiver neste momento. Que Deus nos dê um dia de domingo cheio de graça, cheio de alegria, possamos passar o dia junto com nossos familiares e à noite devemos estar na casa do Senhor para adorarmos, para cultuarmos, para celebrarmos ao Senhor. A partir das 19h30, procure uma igreja, vá à primeira Igreja Batista de Itaperuna. Ali você estará muito bem recebido pela equipe de recepção por toda a igreja. Nós estaremos participando ali na Igreja Batista de Aré, a convite da MCM daquela igreja, que hoje estará comemorando mais um aniversário de organização. Que Deus abençoe aquelas irmãs que tanto trabalham ali na propagação do Evangelho do Senhor. A todos, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de muita paz. E amanhã, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia, na graça e paz do Senhor. Amém?